Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, não é de hoje que o canal Xadrez Brasil vai acompanhando aqui os prodígios do xadrez mundial, né? Desde lá de 2018, quando eu comecei o canal, venho mostrando partidas de jogadores que seriam o futuro do xadrez. Alireza Firouzja, Vincent Keimer, Nihal Sarin, Praggnanandhaa, Wander Liang, entre outros prodígios, meninos ali de 14 e 15 anos que realmente estavam mostrando um xadrez diferenciado e hoje já tem aí seus 18 anos de idade, o Firouzja com seus 17 e tantos meses, né? E enfim, a gente segue acompanhando aí os prodígios, mas hoje eu vou mostrar uma partida muito importante aqui nessa ascensão na carreira do alemão, do prodígio Vincent Keimer. Ele que está com 18 anos de idade. Eu vou mostrar uma partida dele com 14 anos de idade. Tenta imaginar isso, 14 anos de idade jogando contra um super GM de mais de 2.700, a lenda do xadrez israelense Boris Gelfand, o preferido do meu querido amigo mestre o árbitro internacional Mauro Amaral, né? E então vamos dar uma olhada, o Vincent Keimer sacrificando a dama pra cima de um super GM, um garotinho de 14 anos de idade. Vamos ver esse vídeo e no final eu vou mostrar o relatório com a precisão e também vou mostrar por onde anda Vincent Keimer, como é que ele tá hoje aí no cenário do xadrez mundial. Vamos lá, vamos ao vídeo. Vincent Keimer aqui está jogando contra Boris Gelfand no torneio Isle of Man Masters de 2018, partida pensada, e o garotinho de 14 anos, então, então ainda, né, mestre internacional, abre com peão dama. Boris Gelfand responde com cavalo em F6, depois de C4, E6, aqui talvez querendo ir para uma Ninzo Índia com cavalo C3, bispo B4, e aqui cavalo F3, então a variante anti-Ninzo Índia aqui pelo Vincent Keimer. D5, caímos aqui num gambito da dama recusado, né? Como se por outra ordem aqui as pretas tivessem recusado o gambito. E aqui cavalo C3 segue desenvolvendo o cavalo, o garotinho Vincent Keimer. C6, temos aqui uma formação semi-eslava, né? São nomes, galera, se você ainda não é familiar com esses nomes, não tem problema, né? Não importa os nomes. Um ponto, o que está acontecendo? As pretas solidificaram bastante aqui o peão central e também deram espaço para a dama poder jogar. E mais, estão ameaçando em algum momento capturar e jogar com B5. Então C6 é um lance que tem várias ideias agressivas, apesar de parecer um lance passivo, né? Um lance assim, nossa, as pretas estão super defensivas. Na verdade, não. A partida seguiu com E3 e agora cavalo de B em D7 e depois de dama C2, bispo D6. As negras esperam o desenvolvimento do bispo de casas claras para capturarem em C4 para fazer as brancas perderem um tempo. E as brancas vão evitando o máximo que podem, mas em algum momento tem que desenvolver o bispo e o Vincent Keimer segue aqui com o bispo D3. Claro, aqui é possível capturar agora em C4, é uma linha que existe, mas o Boris Gelfand prefere simplesmente colocar o rei em segurança, o cavalo está guardando a casa de H7, já existe uma forte pressão e as brancas também estão lutando aqui pelo centro. Vincent Keimer segue protegendo o rei com roque, Boris Gelfand segue com torre 8 e aqui Vincent Keimer já ocupa o centro com o lance E4, né? Temos aqui D por C4, bispo por C4, desviou uma defesa aqui de E4, mas por enquanto o peão está bem protegido. E agora E5, né? Então o Boris Gelfand foi para essa estratégia aí também de lutar pelo centro agora com o lance E5. Keimer segue com torre D1, trazendo uma torre aqui para mais uma proteção no peão central e também ameaçando alguns ataques aqui na coluna D. A partida seguiu com E por D4, cavalo por D4 e a dama, apesar de não estar diretamente atacada aqui pela torre, não vai querer esperar que esse dia chegue, né? Então, aqui dama C7 foi jogado. E aqui o Keimer tem a casa de F5 disponível para o cavalo, no entanto ele tem um problema imediato aqui, que é o ataque do peão de H2. Portanto, G3 foi jogado. Olha só, o Vincent Keimer se protegeu de uma maneira bem agressiva aqui, né? Porque a gente poderia pensar também em jogar um H3 aqui de repente e não enfraquecer as casas claras, né? Que vão ficar enfraquecidas aqui depois de G3. Mas essa foi a decisão. Temos que tomar uma decisão. E aqui ele também tem os seus trunfos em jogar aqui o G3, né? Será que ele tá preparando para jogar um F4, E5 no futuro? Bom, não sei. A partida seguiu com o cavalo E5, agora já imediatamente indo para o ataque aqui nas casas claras. O bispo está atacado, bispo em E2, cobrindo aqui o buraco em F3, que por enquanto está defendido pelo bispo e pelo cavalo, e agora bispo H3, né? Então o Boris Gelfand, depois desse G3, tocou um alarme ali, né? Ele falou casas claras, e saiu atacando, botou o bispo em H3, o cavalo à espreita,
E a partida seguiu com o bispo G5. O Vincent Keimer não vai ficar só assistindo, ele segue também no seu contrajogo e já está ameaçando capturar o cavalo e danificar a estrutura de peões. Cavalo de em G4. Aqui a gente sente que a partida já começa a pegar, vai esquentando, né? Vai esquentando quando começa a existir uma certa complexidade tática. Então, enfim, um cavalo aqui no limite defendendo outro cavalo de F6. A partida seguiu com o bispo em F1, esse bispo aqui incomoda demais, e agora o Vincent Keimer forçou as trocas, bispo por F1, torre por F1, e aqui bispo E5, Boris Gelfand segue atacando o indefeso cavalo aqui de Vincent Keimer. E o Keimer segue com esse cavalo perigoso, o conhecido cavalo do Kasparov. Toda vez que você consegue colocar o cavalo branco na casa de F5, essa casa aqui é conhecida como o cavalo do Kasparov, é um cavalo perigosíssimo. Se você tiver um bispo de casas claras, em geral você vai querer capturar esse cavalo, porque ele é muito forte. Mas aqui não tem como capturar. Aqui G6 imediatamente se incomodou com esse cavalo Boris Gelfand. Cavalo H6 cheque, forçando mais uma troca. Na verdade não forçou, né? Poderia jogar outra coisa também, mas vai trocar. Aqui cavalo por H6, bispo por H6 e cavalo G4. Reforçando aqui o ataque para cima da casa de H6, trazendo um cavalo aqui para perto do rei do Vincent Keimer, e o Keimer volta o bispo para D2. Até aqui tá se segurando bem o garotinho, né? O garotinho de 14 anos tá se segurando bem aqui, saiu bem na abertura, lance 21, tá sobrevivendo bem aqui contra a lenda Boris Gelfand. A partida seguiu com torre de A em D8 e agora rei G2, um lance importante aqui, incrível aqui a noção estratégica, a noção de posicional toda do Vincent Keimer, né? Rei G2 é um lance importante, traz mais coesão aqui para dominar aqui as casas claras, dar uma encostada também aqui no peão central, no peão de G3, porque tem muito ataque vindo aí, né? Muito sacrifício, muita coisa chegando, então o rei G2 dá aquela encostada aqui nos peões. A partida seguiu com dama E7 e agora H3. Olha só, o peão agora suportado aqui pelo rei, atacando o cavalo atacado volta para casa de F6 e torre de F em E1. Vincent Keimer se segurando do jeito que pode, agora traz mais uma proteção para o peão central. E dama C5, Boris Gelfand vai procurando aqui uma maneira de se infiltrar na posição, crava agora o cavalo, mantém uma pressão em F2, torre de A em D1, Vincent Keimer sentindo que está seguro, traz outra torre. E dama C4, né? Pressão para cima do peão central, já são uma, duas e potencialmente três peças atacando. Pressão em A2, cavalo cravado. Vamos lá, Vincent Keimer, será que ele se segura aqui? Bispo G5 mais uma vez foi jogado, propondo a troca agora das torres. Aqui temos torre por D1 e B5. Boris Gelfand já ameaça aqui um B4, vai tentando ganhar a iniciativa. Não tá fácil aqui pro garotinho Vincent Keimer, porque aqui a gente tem uma posição crítica já, né? Aqui o cavalo tá sendo expulso e tá caindo o peão de E4. Simples assim, Vincent Keimer tem que fazer alguma coisa, ele é forçado a jogar um F3 aqui para proteger o peão central. B4 chega de qualquer maneira e agora perdeu o cavalo. Calma, o Vincent Keimer tem tudo sob controle aqui, olha que bonito, né? Dama E2, forçado aqui o lance, atacando a dama em defesa. Atacando a dama em defesa aqui em C4, não dando tempo de capturar o cavalo, né? E se capturar a dama, o cavalo escapa, né, do seu destino. Então dama em E6 foi jogado pelo Boris Gelfand, mantendo a pressão para cima do cavalo do Keimer. O Keimer segue com o cavalo A4 e agora a dama por A2. Galera, Boris Gelfand não é brincadeira, o super grande mestre vai indo pra cima aqui do Vincent Keimer. E agora parece que a posição entrou em colapso, porque o cavalo tá atacado, a pressão em B2 é muito forte e tudo mais. Será que o Vincent Keimer consegue se defender nessa posição? Ele segue com dama C2, dando suporte para o cavalo, continua protegendo em B2, pressionando também aqui em C6. A partida seguiu com C5 aqui pelo Boris Gelfand, devolvendo um peão, mas prometendo grandes ataques para cima do cavalo que vai ficar cravado. Vamos ver. Cavalo por C5 e agora a torre C8. E o cavalo não pode se mexer, senão cai a dama. A partida seguiu com torre D2, mais um lance muito importante aqui do Vincent Keimer, trazendo mais uma proteção aqui para o peão de B2, que já está bastante atacado. E agora dama em A5. Pressão total para cima desse cachorro aqui em C5, que já está atacado duas vezes. E agora bispo E3 no limite, protegendo. E agora dama aqui em C7, passando a dama para o outro lado, pressionando aqui, cravando o cavalo, pressionando aqui em G3. Vincent Keimer que se segure. E aqui ele segue com o lance dama D3, um espetáculo aqui de lance. Olha que lance profundo, né? Olha que lance bonito. Aqui a gente pode pensar, ué,
Aqui vai levar bispo por G3. Não foi o lance jogado na partida, né? Mas o que aconteceria depois de bispo por G3? Olha só a ideia do Vincent Keimer. Ele jogaria cavalo A6 e a dama tem que de alguma maneira continuar protegendo o bispo. Tem jeito, dama E5. Mas e depois de bispo D4? Faz o quê? A dama tá sobrecarregada defendendo o bispo e o cavalo. Dá pra escapar? Tem jeito, dama F4. E depois de bispo F6, faz o quê? Dama por F6, mas aí rei por G3. E o Vincent Keimer ganhou uma peça. Claro que nem tudo é tão simples, o jogo pode continuar de diversas maneiras, tem cheque chegando, né? Pode tentar dar perpétuo, não é que é uma posição vencedora para as brancas, mas com um bom jogo aqui, né? Com um bom jogo talvez as brancas possam evitar esses perpétuos. Em alguma hora vão ter que jogar alguma coisa meio ruim aqui, né? Jogar um rei H1, aqui vai levar um B3, ameaçando aqui entradas. Enfim, as pretas teriam um contra-jogo, mas talvez bem jogado aqui pelas brancas podem tentar a vitória, né? Então, dama D3 foi um lance sensacional, né? Permitindo esse lance bispo por G3 com ideia de cavalo A6, uma posição confusa, talvez melhor para as brancas. Então aqui o Boris Gelfand segue com dama C6, pressionando aqui também para cima do peão central, e a partida segue agora com rei F2, aqui o Vincent Keimer tira o rei aqui dessa diagonal aqui de casas claras, evita qualquer tipo de sacrifício no futuro, traz mais uma proteção aqui para o bispo. E aqui, uma outra possibilidade aqui nessa posição seria jogar com dama em A6, né? Uma possibilidade bem bacana, propondo logo aqui a troca das damas, pressionando lá em C8. E depois das trocas, poderia seguir com B3, por exemplo, cavalo C5 evitando aqui torre C2. E depois de um cavalo E8, cavalo por B3. E brancas aqui teriam uma posição bem confortável, né? Bem confortável. Mas aqui, enfim, rei F2 foi jogado pelo Vincent Keimer, lance 36, não sei como é que estava a questão do tempo. Eles estão se aproximando do lance 40, talvez ele não tivesse tido tempo de encontrar esse lance, né? E a partida seguiu com bispo C7 e agora o cavalo A6 chegou, né? Atacando lá em C7, a partida seguiu com torre D8 atacando a dama e agora aqui começa toda a beleza aqui, né? A coisa tá pegando fogo, lance 37, o Vincent Keimer tá com a dama atacada e ele segue com cavalo por B4. Até aqui tudo bem. Afinal de contas, se torre por dama, cavalo por dama, e se torre toma cheque, bispo toma, e tudo bem, só trocou peça, né? Só trocou peça. Então, o Boris Gelfand tá com a dama atacada, o que ele faz? Dama em E6. E agora, hein? E agora? O peão de H3 está atacado, a dama do Vincent Keimer está atacada, o que fazer, né? Numa situação como essa. Porque se você tirar a dama, por exemplo, dama C3, até seria um bom lance, né? Parece até um bom lance. Depois de torre por D2, por exemplo, pode seguir com bispo E5, salvando o bispo. Tá atacando a dama, tá pressionando em H3. Talvez as pretas tenham algum contra-jogo, né? Tá atacando lá em B2 e tudo mais. Então o Vincent Keimer quis evitar essa linha com dama C3 e assume aqui agora todos os riscos. E tenta imaginar essa situação, um menino de 14 anos aqui jogando contra o Super GM Boris Gelfand, e ele vai para essa decisão fantástica aqui de sacrificar então aqui a dama por D8 cheque. Que loucura, galera, que loucura, e o menino foi para cima. Olha que beleza que existe agora daqui para frente. Bispo por D8 e torre por D8 cheque. O rei vem para casa de G7 e agora bispo D4, deixando o Boris Gelfand aqui com poucas opções. Já existe uma grande ameaça de cavalo D5, o cavalo tá cravado, o rei aqui e a dama estão tentando proteger. Situação difícil pro Boris Gelfand, ele só tem um lance aqui bom, que é rei H6, tirando aqui, dando liberdade pro cavalo. Mas agora o bonito lance G4 aqui pelo Vincent Keimer. E olha a situação, né? Aqui, enfim, tem que tirar o cavalo daí correndo, né? Aqui cavalo D7 foi jogado e agora cavalo D5 chega de qualquer maneira, né? Vai ficando complicada aqui a posição do Boris Gelfand. Qual que é a ameaça? Por exemplo, A5, vou fazer qualquer lance, não foi jogado, né? A ameaça da posição aqui é a torre G8. Então, o que você poderia fazer aqui contra esse lance? Não muitas coisas, né? Por exemplo, qual que é a ameaça de torre G8? Só pra gente entender um pouquinho a situação aqui. Bispo E3, né? E aí vai levar checkmate. Depois de G5, bispo por G5 é checkmate. Então existe essa ameaça aqui, né? Existe essa ameaça de torre G8. E aqui se jogasse um F6 para tentar combater aqui, simplesmente cavalo por F6, né? E depois aqui de cavalo por F6, olha que sequência bonita. A gente teria bispo E3 cheque e mais uma vez seguindo com sequência aqui de checkmate, né? Então a posição é perigosíssima. Cavalo D5 aqui traz um perigo enorme. F5 foi jogado agora pelo Boris Gelfand, um bom lance defensivo.
E agora, no entanto, torre H8. Olha que situação complicada aqui pro Boris Gelfand. O cavalo não pode sair daí, senão tá vindo cavalo F6, tá vindo sequências aqui, ataques aqui maravilhosos, né? Por exemplo, A5 não foi jogado, mas só pra gente ver a ameaça da posição, né? Aqui seguiria com G5 cheque e depois de rei por G5, bispo E3 cheque, olha que maravilha, né? E aqui acabou. Rei H5 ou rei H4, torre por H7, checkmate. Também não adianta jogar F4, só posterga o inevitável, né? Então o ataque aqui é feroz, a grande ameaça da posição é G5. O Boris Gelfand tem que fazer alguma coisa, ele segue com F por E4. E agora então só tem um lance que é bom aqui pro Vincent Keimer. Que partida, hein? Ele tá assumindo todos os riscos aqui, tá indo para um ataque. Se não der certo esse ataque aqui, o Boris Gelfand vai ficar melhor, né? E ele tem que acertar o único lance aqui da posição. E ele acerta, galera, e não é G5, né? G5 aqui já não funcionaria mais. Rei por G5, bispo E3 e agora o rei tem a casa de F5, né? E aqui o ataque pifou, né? O ataque pifou, não tem mais como continuar. E não adianta você dar mais um cheque aqui, tomar, só vai piorar as coisas. Rei por E4, cavalo F4, e aqui as pretas escaparam do pior. Não tem mais mate, não tem mais nada, e as pretas estariam ganhas, né? Então aqui realmente só tem um lance, não é G5. Bispo E3 também não funcionaria, tá? Não foi jogado, aqui simplesmente G5. Ah, mas aí eu vou fazer o quê? Não tem muita coisa, né? O cavalo tá atacado, teria que jogar um F por E4, as pretas escapam aqui. Dama por E4 e não tem mais ataque de checkmate, não tem mais nada acontecendo. Talvez tenha um esperneio aqui, alguma coisa, mas as pretas escapam e estão melhores, né? Então também não dá pra jogar bispo cheque, não dá pra jogar G5, só tem um lance bom aqui, ó. E eu espero que você tenha encontrado F4, né? Isso sim, agora ameaçando aqui, sequência aqui de mate em 2, né? G5, rei sai e torre por H7, checkmate. O Boris Gelfand não se dá por vencido, ele ainda tenta jogar aqui o cavalo em F8, né? Então aqui protegendo o peão de H7, um lance desesperado já. E aqui o Vincent Keimer segue com G5 cheque, rei H5. E agora ele queria muito capturar aqui, mas não dá. Ele segue primeiro com cavalo em F6 cheque, rei H4. E agora sim cavalo por H7. Ameaçando tirar o cavalo daí com checkmate, né? Tirar o cavalo daí com checkmate. O Boris Gelfand ainda tenta alguma coisa, E3 cheque, mas depois de simplesmente bispo por E3, o Boris Gelfand abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Como é que vai fazer? A dama não consegue atacar a torre, não tem uma casa. Ela adoraria vir para E5 aqui, mas não pode. Não tem jeito de atacar a torre. O cavalo não consegue atacar essa torre. Ninguém consegue atacar a torre, né? Então não dá para evitar o próximo cheque descoberto. Aqui não tem o que fazer, né? Jogaria o que aqui? Não tem, né? Rei por H3. Vamos jogar um rei por H3, também não salva, né? Aqui tá vindo o cavalo F6, cheque. E o cavalo tá tirando a casa de G4 e isso daqui é checkmate depois de cavalo H7, torre por H7 mate, né? Então depois de bispo por E3, a medida desesperada seria tomar em E3, né? Mas aqui não tem nenhum cabimento. As brancas ficam com uma torre e um cavalo a mais, uma posição completamente vencedora, né? Vincent Keimer, 14 anos, vamos dar uma olhadinha na precisão aqui da partida, vamos lá. Muito bem, galera, 96,1% de precisão aqui pro garotinho de 14 anos, 86,7% para Boris Gelfand, com 2 lances brilhantes aqui do Vincent Keimer, hein? E foram os lances aqui, dama por D8, quando ele sacrifica a dama, claro, né? E o lance F4, o único lance aqui da posição que tinha lá na posição pro Vincent Keimer conseguir a vitória, né? 96,1%, galera, realmente monstruoso. A gente vê aqui no gráfico a grande luta e os lancezinhos em azuis aqui, os lances brilhantes aí do Vincent Keimer. Para conseguir essa vitória. E por onde anda Vincent Keimer, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, pessoal. Ele tá realmente brilhando, né? 18 anos de idade, ele é o atual número 74 do mundo, chegando a Super GM, chegando nos seus 2.700 aqui de rating, né? Já é o melhor jogador da Alemanha? Deixa eu ver aqui se já é o melhor jogador. Já é o número 1, né, da Alemanha. E aqui o gráfico aqui da progressão do rating dele, a gente vê que ele não estabilizou ainda e continua subindo, né? E subindo rápido. Então vamos continuar acompanhando aí essa trajetória fantástica aqui desse garotinho alemão, o Vincent Keimer, né? Tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!